TVC, 20 anos com você. Olá pessoal, o Rosina de AZ de hoje vai bater um papo especial, surpresa, com o Ney Carvalho, aqui da Voz da Cidade. Quero falar com vocês que esta semana a TVC completou 20 anos. É a realização de um sonho do Marcos Falcone, que infelizmente Deus o chamou para junto dele, mas que Beth Oliveira está dando continuidade junto com o apoio e a força de toda a equipe TVC. E para comprovar a garra de Beth Oliveira, essa guerreira, nós já estamos com sinal de transmissão em Nova Friburgo, no canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati de Alferes, canal 16. Você também pode acompanhar a transmissão dos programas da TVC pelo Facebook, que aparece aí na sua telinha, pelo Instagram e pelo YouTube. Para acompanhar a Rosina de AZ, você também pode acompanhar depois as reprises no sábado às 16 horas, na terça-feira às 14 horas e quinta-feira ao meio-dia. Eu coloco depois no meu Facebook, Rosina Bezerra de Melo, e no Rosina de AZ. Agora eu tenho um recadinho especial para quem mora no centro, principalmente para quem mora ali na Roberto da Silveira. O Armazém Berger, ele tem serviço delivery. Além de ter tudo que você precisa, principalmente naquela hora surpresa de emergência, eles entregam a domicílio. Diz que para o fixo 2243-9866 ou 98825-2101, que também tem WhatsApp. Diz que para o Armazém Berger, que alguém vai atender Armazém Bernadette ou então Armazém Margarete, e aí você pode fazer o seu pedido. Bom, eu hoje vou comentar a dúvida da Dona Mariana. Dona Mariana mora em Teresópolis e mandou um WhatsAppzinho para mim, querendo saber, afinal, qual é a abreviatura de horas? Porque ela olha nesses cartazes de evento, o cara botou lá um H maiúsculo. Aí, se são 10 horas, bota o H, o R e o S. Ela não lembra de ter aprendido isso assim, não. Ela aprendeu que a abreviatura de horas é um H minúsculo. Do mesmo jeito que você faz quando você vai abreviar litro. Você bota um L minúsculo. Quando vai abreviar metro, um M minúsculo. Quando vai abreviar o quilômetro, KM minúsculo. Quando vai abreviar também grama, já falei, que é um G minúsculo. Miligrama, ml, minúsculo. Toda abreviatura de medidas são com letras minúsculas e sem ponto. Então, por que estão fazendo essa bagunça com a abreviatura de horas? Horas é um H. Ah, como é que eu faço a abreviatura de hora e minuto? 10 horas é 10H minúsculo, 30 min, M-I-N. Por que não pode botar M? Porque M é metro. Não é 10 horas e 30 metros, é? Não é. Então, gente, vamos ficar atentos. Eu tenho recebido ofício de órgãos públicos que a pessoa que escreve, não é quem assina, mas a pessoa que escreve coloca errado.
propaganda, tudo com indicação de hora mal feita, errada, convite com hora errado. Vamos aprender a fazer abreviatura de hora, gente, pelo amor de Deus. Desculpem-me pelo desabafo aqui ao vivo na região serrana. Gente, mande sua dúvida e vamos colocar aqui no meu programa, Rosina de AZ, toda a sua dúvida. Agora eu vou chamar um intervalo, porque nós vamos fazer um bate-papo especial com o Ney Carvalho. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Oi, gente, voltando do comercial, do intervalinho, eu estou aqui com meu bate-papo surpresa do programa. Eu convidei Ney Carvalho, o repórter do jornal TV Cidade, A Voz da Cidade. Estou eu falando tudo errado, mas tudo bem. Ele é radialista há quase 20 anos, está aqui na TV já há quase 10, então por aí você vê a experiência dele. Mas o bate-papo de hoje com o Ney é porque eu sei que ele tem netinho e eu quero bater papo sobre exatamente como desenvolver e estimular a inteligência das crianças desde pequenininho e dos adultos também, porque isso que nós vamos conversar é aplicado a todos nós. Rosina, é um prazer estar aqui, né? Obrigado aí pelo convite, uma honra. Parabenizar você pelo programa. Obrigada. Eu que já venho te acompanhando já há algum tempo, com você que já teve alguns quadros em alguns programas aqui da TV. E hoje, né, o programa Rosina de AZ é de suma importância aí para a grade, enriquece e leva ao público aí informações muito importantes e muito relevantes. Parabéns. Obrigada, Ney. Ney, eu já comentei que você tem netinho e eu quero saber se vocês contam histórias para o netinho de vocês. Qualquer tipo de historinha. Pode ser ler quadrinho, mesmo que ele não leia. Se tem esse hábito de contar histórias dentro de casa. Isso já vem de família, né? Eu contei muitas histórias para meus filhos.
o tempo que hoje parece que a gente ganhou mais tempo, né, com a tecnologia, ao mesmo tempo parece que a gente perdeu muito tempo. Então eu não conto tanto quanto contava para meus filhos, mas a gente ainda procura manter isso. A minha esposa tem muitos livrinhos de histórias e ela sustenta essa coisa da história ainda para as crianças, para os netinhos lá em casa, com certeza. Eu toquei nesse assunto porque a linguagem humana e todas as artes correspondem à forma mais sofisticada de comunicação e de expressão que a espécie humana conseguiu desenvolver. E todas essas artes que nós vamos comentar aqui, Ney, estão no nosso DNA, fazem parte da carga genética da espécie humana. Não é uma característica que você aprende socialmente, que vem de fora para dentro de você, como escrever. Escrever é um aprendizado social que a gente não nasceu sabendo, mas nós tínhamos condições exatamente porque o traço, essa capacidade de riscar, de desenhar, essa parte plástica, estava no nosso DNA. Por isso o homem da caverna primitivo, quando não conseguiu mais se comunicar por meio do gesto e ainda não tinha desenvolvido a linguagem verbal com palavras, ele começou a rabiscar nas paredes da caverna. Então, esse traço para comunicação, essa linguagem, está no nosso DNA. E aí, essa questão da historinha, Ney, ela vai fazer parte desse conjunto de artes, linguagens que nós chamamos de artísticas, mas que são características genéticas da espécie humana. Você sabe quais são essas linguagens, Ney? Você tocou muito bem aí nesse ponto dos traços, né? Porque a gente encontra, né? A gente vê reportagens, eu gosto muito de ver canais que trazem, né, informações, histórias reais, e a gente vê desenhos, né, muito primitivos, né, que o homem já fazia na pedra, como uma forma de tentar expressar alguma coisa. Então, é o que você falou, é coisa de DNA, né? Os gestos, né? Quando não se entendia muito a linguagem, e a gente pode trazer para os dias de hoje também, quando você não conhece determinado idioma. Então, a linguagem corporal, ela não tem outra explicação, é o que você falou, é DNA. Né? O ser humano já nasce com aquilo. Né? Com essa capacidade. Com essa capacidade, você vê que você dá um lápis na mão de uma criança e ele começa ali a rabiscar alguma coisa, e para ele fez algum desenho. Então isso é muito interessante. Então, o que acontece, como você falou, né? A criança, você põe um lápis na mão, ela está lá desenhando. Cada movimento desse é de acordo com a maturidade daquele cérebro, maturidade biológica. Perfeito. Então, no início, a gente chama de celular, que faz o risco circular. Depois ele vai fazendo os riscos, tentando expressar o braço, porque ele percebe que o corpo não é esse todo circular. À medida que a criança vai se desenvolvendo, o desenho, o risco, o traço vai desenvolvendo também. Vai aperfeiçoando. Vai aperfeiçoando. Isso hoje nós já temos um aperfeiçoamento diferente daquele do homem da caverna. Sim. Que era digamos, o primitivo mesmo, o embrião da arquitetura, da engenharia, das artes plásticas, das artes visuais, até a arte de montar um videogame no computador precisa desse traço, do desenho, da imagem, né? De todas as imagens, até da propaganda que nós temos hoje no nosso mundo visual. Verdade. Então, e o que você imagina que foi a origem da nossa fala? Existem algumas explicações, né? Alguns modos de interpretação em relação a isso. Por exemplo, a gente que trabalha na TV, né? Eu estou na TV já há alguns anos, há mais de 20 anos aqui em Petrópolis, e muitas das vezes eu acho interessante, algumas pessoas já comentaram comigo o seguinte: poxa, eu estava assistindo você no celular, estava no ônibus, na rua, eu não estava conseguindo ouvir, meu celular estava com som baixo, mas eu vi que você estava muito revoltado pela expressão que você fazia, né?
com determinadas situações, né? O pessoal sabe que a gente apresenta aqui um programa de muitas denúncias e problemas que ocorrem nos municípios que a TV hoje cobre. Então, a linguagem corporal, por mais que eu fale, né, com as palavras o que eu tenho que falar no programa, mas eu sou o Ney, né, no programa, eu não tenho um personagem, né? Eu sou o Ney, eu sou o que eu sou fora da tela, eu sou ali dentro, a minha indignação é como cidadão. Então, muitas das vezes, a linguagem corporal que eu uso ali acaba dando ênfase àquilo que a pessoa está entendendo daquela informação. E você, então, comunicou. Essa linguagem gestual foi da origem, né? Começou pela necessidade de comunicação, que é o exemplo que o Ney deu aqui, foi o melhor exemplo que eu poderia ter, essa comunicação pelo gesto, mas deu origem ao que hoje nós chamamos de artes cênicas, de teatro. Nós aprimoramos, por isso é uma arte também sofisticada. Sim. Começa de uma necessidade, a capacidade está na carga genética e o aprimoramento é o desenvolvimento dessa capacidade. Mas quando eu falei da fala, né, para ficar bem, falei da fala, a gente brinca um pouco, eu estava me referindo também ao som. Todo animal tem potencial para o som. O gato mia, cachorro late, o golfinho lá no fundo do mar faz um grito lá, a baleia outro. O passarinho, que é uma linguagem que ele canta, é a linguagem do passarinho. Isso tem a ver com a capacidade da musicalidade. Perfeito. Na nossa fala, nós temos música, todos os elementos da música. Ritmo, timbre, tom, cadência, nota musical, temos tudo aqui dentro, senão não conseguiríamos falar. Sim. Né? Ninguém fala de blá, 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 ninguém entende nada, né? Verdade. Esse tipo de fala. A gente precisa cadenciar a nossa fala para poder sermos entendidos. E mudamos de tom, que o rapaz não ouviu, mas seu gesto mostrou qual era o tom da sua fala. Exatamente. Porque nós vamos conjugando. Uma linguagem não elimina a outra. E aí eu vou chegar aonde eu queria. Você pode me dizer, Ney, o que você entende por literatura? A literatura, né, eu aprendi muita coisa. A minha esposa, né, hoje aposentada, é professora de língua portuguesa e professora de arte. Né? Ela sempre deu aula desses dois currículos na Rede Municipal de Petrópolis. E sempre a gente conversando um pouco, né, sobre tudo isso. A literatura, ela lamentavelmente, nós brasileiros não temos esse hábito, né, de ler, infelizmente. A internet, né, o visual, as imagens vieram ainda mais diminuir essa vontade de ler. Né? A pessoa olhou ali, viu uma manchete, viu a foto, pronto, ele acha que ele já está bem informado em relação a tudo. Nós somos preguiçosos para isso. E a linguagem corporal, né, a arte, né, na década de 60, mais ou menos, desde o início, né, dos primórdios que nós falamos aqui, a arte ela era mostrada através de uma escultura, de um desenho, né, enfim. E aí, da década de 60 para cá, veio mais se fortalecendo, Estados Unidos e Europa principalmente, a arte através do corpo, a arte corporal. Né? Trocou-se as telas, as imagens, né, de escultura pelo corpo, pela obra viva da arte, né? Que é fantástico isso. E isso veio ajudar muito, né, na literatura. Né? Você vendo determinadas coisas, uma arte bem feita através do corpo, ou seja como for, ela pode te despertar para querer conhecer sobre aquilo. Né? E aí você acabar lendo, né, fazendo a literatura como um todo. E isso é muito importante. A gente lá em casa não perde a mania de ter os livrinhos de história, né? Apesar de hoje você ter tanta coisa na internet, mas de vez em quando a gente desliga um pouquinho o celular, desliga a TV e dá uns livrinhos para a Karenzinha, para o Pedro, para o Bernardo, para eles estarem lendo, porque sem sombra de dúvida, de suma importância. Então, Ney, você é um avô nota 1000, pelo visto. Vamos voltar. O Ney falou do gesto, da artes cênicas, que é a linguagem corporal, falou da nossa arte visual,
da escultura, dos quadros. O cinema é uma arte visual que conjuga a arte cênica, o som, que é a fala, a cadência, a musicalidade, com a linguagem do corpo, e a gente cria a dança, que isso tudo é criado. E geralmente o cinema ou os filmes, as séries de TV contam uma história. A literatura é a arte de narrar histórias. Exatamente. Ela não precisa obrigatoriamente estar escrita, porque nós temos na literatura infantil, essa que você passa para os seus netinhos, que você lê, essas histórias vieram de tradição oral. Antes mesmo do ser humano criar, que aí ele inventou, ele juntou o traço, a literatura, que é a arte de narrar, de contar histórias, que era oral, o traço, e criou as letras, a escrita. Então, a escrita veio de fora, ela é um aperfeiçoamento, ela não está no DNA, mas a arte de narrar está. Por que o homem inventou os gestos para contar a história, para se comunicar? Os desenhos para contar a aventura que ele viveu ali no tempo das cavernas, enfrentando um animal muito maior do que ele, vencendo, ou para mostrar que caçou, matou, como é que foi. Ele está contando história. Sim. O repórter, como você, conta histórias reais. Sim. Essa narrativa, essa arte de narrar, ou de discutir um assunto como aqui, que nós estamos falando sobre um assunto, ela compõe uma literatura. A literatura ficcional, imaginária, inventada, e a literatura do real, que são os relatos de fatos, de acontecimentos históricos. Isso também compõe a literatura, que não é obrigatoriamente apenas a escrita. Então, quando você põe uma historinha num disquinho, eu tinha coleção dos disquinhos, aqueles coloridos. Muito legal. E houve uma história com uma musiquinha que vai contando também a história, você está desenvolvendo uma área do cérebro fundamental para a comunicação. E ela vai te ajudar a, quando você ler, compreender o texto, porque você vai organizando as questões de modo interno e dentro do cérebro. Ele te desenvolve a empatia, ouvir histórias, pegar uma infantil, já que ele tem netos. Se você escuta do Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, a criança, ela quer repetir porque ela está elaborando aquela emoção que a gente chama de clímax, que é o ponto mais tenso de uma narrativa, que o lobo diz que vai comer a Chapeuzinho. Elas gritam, elas saem correndo, elas ficam apavoradas, elas estão aprendendo a lidar com essas emoções. E, ao mesmo tempo, a desenvolver uma empatia de sentir o que o outro sente, que tanta falta faz no dia de hoje. Sim. E, além disso, a compreender que a gente pode vencer os obstáculos. Porque toda situação difícil retratada numa narrativa, se ela tem um final feliz, você ensina a criança que ela pode mudar aquela escrita. Perfeito. Você pode vencer um obstáculo. Então, você desenvolve também a resiliência. Aquela historinha de conto de fada que tem magia, ela vai aprender a distinguir o que é fantasia do que é real, com amadurecimento, com determinada idade, não. Sim. Isso se mistura na cabeça, ela não está mentindo. Verdade. Ela está misturando naturalmente, aprendendo a separar o que é real e o que é verdadeiro. E uma das funções de ouvir história, ou alguém contar a história, a criança está ouvindo, também é essa. Então, de verdade, a literatura ela vai ajudando a criança a organizar o mundo, a lidar com as dificuldades e a desenvolver e a lidar com os próprios sentimentos. Ela tem que reconhecer os sentimentos. Por isso que a criança, enquanto ela está elaborando aquela história dentro dela, conta de novo. Mas você não quer ouvir outra história? Eu quero a Chapeuzinho, até ela terminar de processar. Quando processar, ela vai dizer, conta outra. Interessante.
porque ela está elaborando e processando isso dentro dela. Isso você está construindo um adulto capaz de lidar com as próprias emoções, que é a inteligência emocional que se diz hoje, né, com essa fala bonita, ou ainda a ter uma capacidade de resiliência e a saber que ela pode enfrentar um obstáculo porque ela pode vencer aquele obstáculo. Ela não precisa ser um herói, porque a Chapeuzinho não é um herói, Sim. a vovozinha não é um herói. Tem histórias que tem herói, que é do super-homem e outras e tal. Mas nisso também ela pode aprender a desenvolver algumas qualidades do herói. Ela não vai ser um herói, mas ela pode desenvolver algumas características. E a história, desculpa te cortar, Rosina, Não, ela tem claro. uma importância muito grande nisso. Você me fez recordar agora aqui, na época que eu era adolescente, né, criança para adolescente, eu me lembro que eu e meus primos e uns colegas vizinhos nossos sentávamos à noite no portão, época que a gente, né, interagia, né, e isso faz parte também disso tudo, né? Faz, claro. Isso diminuiu muito com a internet, enfim. Mas eu me lembro que tinha um amigo que ele era especialista em contar histórias de terror. E aquilo mexia muito com a gente. E eu passei a ter medo de algumas coisas por causa da história dele. Então, aí a gente vê a importância, né, que isso pode ter na construção de um caráter, de uma, né, Sim. na formação da criança em tudo. E isso E ela enfrenta o medo, porque ela quer ouvir de novo. Ela vai lá, ela procura. A minha filha é da geração que começou a cultuar a história de terror, tipo Sexta-feira 13, né? Eu não gosto de filme de terror, eu fujo de filme de terror. Mas eu sei que eu preciso elaborar os meus medos. Então, o filme de terror ensina... Eu não estou psicologizando aqui, não é a psicologia. Sim. É o efeito porque o que acontece no cérebro? Vamos esclarecer. Dentro da linha da neurociência, neurolinguística, que é a minha área de língua portuguesa. Quando eu estou lendo uma história, o meu cérebro ele não está distinguindo imediatamente aquilo que é real e o que é imaginário. O que ele está fazendo? Se o personagem está correndo, o cérebro está correndo junto. Sim. Se o personagem pula uma ponte ou faz alguma coisa, o cérebro está fazendo junto. Então, quando o personagem enfrenta o medo, o meu cérebro está aprendendo a enfrentar o medo junto. Se eu fujo daquela parte, pulo, ou no cinema eu tapo o olho para não ver, eu não deixei meu cérebro trabalhar o enfrentamento do medo. E a gente vai para cinema e às vezes tem uma cena de suspense, ou de terror, ou de horror num filme, e tem gente adulta que está tapando o olho para não ver. Verdade. Literalmente isso. Então, até essas histórias de terror ensinam a enfrentar o medo. E o mundo está cada vez mais assustador, Sim. cada vez mais hostil. Então, cada um na sua fase, na sua idade, que você não vai pegar uma criança de 3 anos e ficar lendo história de terror para ela. Claro. Mas é importante tudo isso. Então, dentro da área da ciência, eu não estou indo para a área de psicologia, mas da neurolinguística, o que acontece no cérebro é exatamente isso, é você prepará-lo para os enfrentamentos. E ele vai elaborando uma compreensão. E isso, quando você se dá de cara com um problema de física, um problema de matemática, e que você tem que enfrentar e resolver aquele problema... Vai tampar os olhos. Não pode, tem gente que desiste, tenta e desiste, mas não pode, foge. E na vida a gente foge também da responsabilidade. Verdade. Por que não elaborar isso desde pequeno pelas histórias, que é uma maneira muito agradável de fazer isso? Muito, muito. E um fator também muito interessante, só para voltar aqui rapidinho, abrir um parênteses, você falou da emissão dos sons dos animais, né? E como isso também já teve tanta importância, né? Muitas pessoas tinham o cantar do galo como um despertador para um horário. Tem gente, até hoje. até o latido de um cachorro como um alerta, né? Para a segurança. Então, quer dizer, até nesse sentido, você vê a importância. É a linguagem. A linguagem. Se a gente convive num mundo, né, que a gente interage, porque nós interagimos com os animais também, com as plantas, se a planta está de determinado jeito, ou o ar está muito seco, você tem que molhar o ar, molhar a plantinha, não é só molhar a plantinha, molhar o ar, que a umidade está muito
o ar está seco, com pouca umidade. Verdade. Então, todos os sinais, isso é ler. É ler. A gente pode não ler a palavra escrita, como ainda temos muito analfabetos. Muito. Mas, se a gente aprende a ler o mundo à nossa volta, que foi a primeira capacidade de leitura, foi essa. Aprender a ler os sinais do mundo à nossa volta. O homem do campo, ele sabe quando vai chover. Ele sabe o período certo de plantar, mesmo que as estações do ano estejam meio loucas, como estão agora. Ele não vai adiantar nada jogar semente, vou jogar fora. Tem que esperar um pouco, e ele vai esperar. Conhece. Ele só de olhar sabe se o bichinho engravidou ou não. E isso fica, né? Eu tinha uma tia, que já não está entre nós, que ela, na era do celular agora, já não morava mais no campo, já não tinha mais os bichos, mas o despertador dela, ela baixou um som de um galo cantando. E aí, de manhã, o celular, e aí ela... Bom, tá... O cérebro condicionado. Muito legal. Ney, você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira acrescentar a esse nosso bate-papo informal? Ô, Rosina, teria tanta coisa, tá tão gostoso, mas a gente sabe que o tempo é tão curto, né? Mas eu acho que vou mandar para você depois, via Zap, que também é uma forma de comunicação hoje importante, via e-mail, algumas perguntas, sim, que infelizmente a gente não vai ter tempo de debater aqui, mas que é de suma importância e muito interessante nesse assunto que hoje eu tive o prazer de participar com você aqui. Maravilhoso. Obrigada. Olha, Ney, manda as perguntas sim, Vou que mandar. eu vou responder todas elas aqui, para que todos possam, porque de repente uma dúvida sua é a pergunta, a de dúvida muita de gente, todos, né? de muita gente. Ainda mais agora que estamos em 6 cidades, né? 6. 6 Não é municípios. só 5, são 6. 6 municípios, então seria muito bom que eu pudesse esclarecer. E a de vocês também, o meu WhatsApp aparece sempre na telinha. Então, você pode mandar a pergunta pelo WhatsApp. Não mande pelo Messenger, porque eu raramente leio Messenger no Facebook. Raramente olho, não dá tempo, Ney. É muita Ney, coisa. muito obrigada e eu aguardo as suas questões para poder responder aqui para todo mundo. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigada. Sucesso, porque esse programa é de suma importância, né? Para esclarecimentos, informação, conhecimento da população. Parabéns e vai ser sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Ney. Vamos que vamos. Rosina de Azê, toda quinta-feira, meio-dia, sábado, 16 horas e terça-feira, às 14 horas. Conto com a sua participação. TVC, 20 anos com você.